Está a vida de Wilson Witzel, né? Que nesta sexta-feira tomou uma canetada e está fora do cargo lá no Rio de Janeiro. Quem vai trazer todos os detalhes desta sexta-feira complicada para o governador do Rio de Janeiro é a repórter Daniela Dias, ao vivo da capital fluminense. Daniela, boa tarde para você. Boa tarde, Cristiano, e a todos os ouvintes da Bandeirantes. Exatamente, olha, a vida de Witzel continua bem movimentada nessa sexta-feira. Vou começar, para depois a gente destrinchando um pouco do que aconteceu hoje aqui no Rio de Janeiro, pela informação mais recente. Existe um rito de impeachment em curso na Assembleia Legislativa do Rio contra o governador Wilson Witzel por crime de responsabilidade. Esse rito de impeachment estava nas mãos do STF. Isso porque a defesa de Wilson Witzel entrou com recurso na STF pedindo para esse impeachment ser suspenso. Segundo a defesa de Witzel, essa comissão, a comissão de deputados que analisaria o rito, foi formada de forma irregular. Mas agora há pouco, o ministro relator do STF, Alexandre de Moraes, decidiu, ao contrário dessa decisão da defesa de Witzel. Isso significa que, a qualquer momento, a Alerj pode voltar a decidir o futuro de Witzel. E como que isso está até o momento? Witzel tem ainda 3 sessões para poder se defender na casa e existem mais 5 sessões para o relator desse processo de impeachment montar o parecer. Então, nem aquele respiro que ele estava tendo, porque esse processo ficou parado durante muito tempo, nem aquele respiro que ele estava tendo para poder tentar articular, prometer uma secretaria para algum deputado ou coisa do tipo, ele não vai ter mais. Respiro ele teve agora do cargo de governador, já que hoje o Superior Tribunal de Justiça, na decisão do ministro Benedito Gonçalves, falou aí, determinou, no caso, a suspensão por 180 dias de Wilson Witzel do cargo de governador. Agora ele se torna aí um governador afastado. A gente tem a palavra dele, falando mais cedo, depois de toda a deflagração dessa operação, que eu vou destrinchar já já, a gente tem a palavra dele durante não foi nenhuma coletiva de imprensa, ele convocou um pronunciamento em tom bem alto, assim, um tom, acho que um dos tons mais altos que eu vi Witzel falar, pelo menos nesse pouco mais de um ano e meio de governo. Ele fez altas críticas à delação premiada, fez altas críticas também ao STJ. A gente tem a palavra dele, vamos ouvir. Reafirmo que eu não tenho absolutamente medo de delação, porque a delação desse canalha do Edmar é uma delação mentirosa, foi pego com a boca da botija e o processo penal brasileiro está se transformando num circo. O governador Pimentel, na Operação Acrônico, esperou 5 anos para dizer que não tinha prova contra ele. O processo contra o ex-presidente Temer, recentemente no Tribunal Regional Federal, foi absolvido. O processo penal brasileiro está se transformando num circo. E essas delações mentirosas estão sendo produzidas e usadas politicamente. Essa declaração de Wilson Witzel, já até ofendendo até o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, aconteceu porque a operação deflagrada hoje, a operação Tris in idem, deflagrada pelo Ministério Público Federal, foi deflagrada com base na delação de Edmar Santos em uma operação que aconteceu ali em junho, a Operação Placebo. Essa operação que culminou na prisão de Edmar, que posteriormente foi solto. Isso porque Edmar Santos fez um acordo de delação premiada e hoje, com base nesse acordo de delação premiada, o Ministério Público Federal, em conjunto com a Polícia Federal, foi às ruas para poder fazer mandados de busca e apreensão e também de prisão. Bom, a gente teve acesso a essa denúncia do MPF, essa denúncia que tem 403 páginas, uma das denúncias feitas dessa operação, e basicamente o que diz o MPF? Que o Wilson Witzel teria conseguido de propina, junto com a esposa dele, Helena Witzel, por meio do escritório de advocacia dela, o valor de R$ 554.236 entre agosto do ano passado e maio desse ano. Esse valor de propina, segundo o MPF, teria sido conseguido por meio de contratos firmados com 4 empresas. Entre essas empresas, entre os empresários, né, que comandam essas empresas, estão aí Gotardo, que foi alvo de prisão hoje, e também Mário Peixoto, que é um nome bem conhecido aqui no Rio de Janeiro, já nessa área da saúde, de contratos firmados. Bom, segundo o MPF ainda, parte desse dinheiro teria sido recebido por Witzel já na pandemia. Então, esse esquema que o MPF diz que existe, ele acontece desde o ano passado
e continuou acontecendo agora na pandemia, já que entre março e maio, 280 mil foram pagos por essas empresas ao escritório de Helena Witzel. A gente depois teve uma coletiva de imprensa também, e aí o procurador da República, Eduardo Elhage, ele decifrou um pouco, ele explicou um pouco como que esse esquema funcionava dentro do escritório da primeira-dama. Nós identificamos que 4 empresas pagaram ao escritório da primeira-dama. 3 empresas vinculadas ao empresário Mário Peixoto, que se valiam para o pagamento de interpostas pessoas. Nós conseguimos um conjunto probatório muito forte que indica a ligação do Mário Peixoto com operadores financeiros e com a existência desses pagamentos para serviços que não foram prestados e serviços totalmente inexistentes. E essa denúncia de 403 páginas equipara ainda, iguala o governador Wilson Witzel aos ex-governadores Sérgio Cabral, que tem mais de 290 anos de prisão, já foi condenado aí a mais de 290 anos de prisão, e também o ex-governador Pezão. Acho que vale lembrar, que contextualizar um pouco, que durante o período de campanha, o Wilson Witzel se disse como a voz, né, e o rosto da nova política, e que ele estava cansado também de ser governado por pessoas incompetentes, pessoas corruptas. Witzel chegou a fazer promessas de que os filhos estudariam em escola pública, de que ele participaria, né, ele seria atendido, no caso, em hospitais públicos, e que ele sequer se mudaria para o Palácio Laranjeiras, onde é a residência oficial do governador. Ele disse que continuaria na casa onde estava. Claro, nada disso aconteceu. Essa operação, intitulada aí Tris in Idem, segundo a MPF, se equipara aí a ações feitas por governadores anteriores, né? No latim, seria como se a ação que Witzel fez agora fosse equiparada às ações, né, corruptas de governadores anteriores. Ainda segundo essa denúncia, isso também se equipara à forma como Sérgio Cabral lavava dinheiro no estado do Rio de Janeiro, porque Adriana Anselmo, ex-esposa de Sérgio Cabral, também tinha um escritório de advocacia que era usado para isso. Nessa operação de hoje, além do afastamento de Witzel por 180 dias, determinado aí pelo Superior Tribunal de Justiça, foram presos o secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão, que é usado aí, era um dos elos para esse, segundo a MPF, era um dos elos para essa ação de lavagem de dinheiro, e também o presidente do PSC, Pastor Everaldo, que é o partido de Wilson Witzel. Agora a gente segue aqui no Rio de Janeiro, aguardando o trâmite das próximas situações. A Witzel, nessa coletiva, já disse que a defesa dele vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça por causa desse afastamento. E na próxima semana, também vale ressaltar, essa decisão foi de um único ministro, né, que foi o ministro Benedito Gonçalves. Então, na próxima semana, 15 ministros do Superior Tribunal de Justiça vão analisar essa decisão aí para verem se concordam de fato com esse afastamento, esse que é um rito completamente comum do Superior Tribunal de Justiça, quando apenas um ministro decide, né, sobre uma situação. Segundo Witzel, a defesa vai recorrer. Enquanto isso, o Rio de Janeiro segue agora com um novo governador em exercício, Cláudio Castro, que também chegou a ser citado na denúncia, mas até o momento só foi citado e segue agora à frente do estado do Rio. Repórter Daniela Dias destrinchando esse dia de Wilson Witzel, esse dia conturbado no Rio de Janeiro. Valeu, Daniela, que continua atenta lá no Rio de Janeiro. Bom trabalho para vocês por aí.